de um só. Poder de juízo pertence ao Deus Altíssimo de Melquisedeque. Leia o título. Rogério Marinho. Não dá mais para acreditar que haja isenção no trato partidário do que ele observa, a respeito do que tratam por política, onde parece que tudo é possível e tudo faz parte, independente da nível, do baixíssimo nível, dos juízos de autoridades que se declaram autoridade, que são os autores e corruptores de todo o povo de uma nação. Fica muito dificultoso trazer alguma palavra fundamentada em declarações, em considerações, como do próprio Rogério Marinho. Veja, está tratando agora de um quadro, como se fosse um quadro ainda a considerar, de haver um juízo aceitável, de que, de fato, o crime não está, de fato, por fundamento sobre a lei, por aqueles que dizem autoridade, do que eles declaram por uma república instituída, e assim por diante, de democracia, disso, daquilo. Como eu tenho dito, palavras vazias, não tem valor nenhum, aonde no homem, naqueles que se declaram na aparência de homem, não lhes cabe, eles não possuem isso por valor. Eles não realizam isso por pensar e não realizam, de fato, por testemunho fiel do que fazem. Então, a proposição do Rogério Marinho, ela é iníqua. Perguntar por quê. Escrevi recentemente frases mais curtas que ela fique mais em destaque. Mas que está ali, estamos ali por dizer de um só alto juízo em Cristo, por referencial do fiel testemunho em caráter universal, que já fazem 40 anos em que essas mesmas figuras que estão aí, vamos dizer, arrotando a autoridade, arrotando alguma coisa de valor, como se possuíssem 40 anos. Não está na dependência da Janja, ter dito agora, colocar a mulher na expressão da primeira-dama como referência maior. É evidente que todos são a nível menor, segundo a proposição que fazem. Assim também os seus juízos, através da Corte de Brasília. São 40 anos de crime praticado, contumazmente praticado, que percorreu a morte do Celso Daniel, correu pelos tempos do Mensalão, pelos tempos do Petrolão, pelos tempos do Odebrecht, pelos tempos disso, pelos tempos daquilo, e ainda subsistem as mesmas figuras, sem exceção, e todas fazendo tudo o que não lhes cabe fazer, e continuam sendo tratados por algo que não consigo compreender. Como eu disse um vídeo anterior, a tal grau de corrupção, de juízo, basta determinar, caia fora. Não é possível que o crime chegou a tal grau que ele só vai determinar, por imagem do Pacheco, a quem ele quer e a quem ele não quer. É outra expressão de uma corrupção maior, que está ficando cada vez mais extensa, mais envolvente. Afinal, percebe-se
que na mídia, por expressão também de todos esses juízos que procedem de 40 anos do crime organizado por governo Lula, e antes dele ser eleito, que ficou por referencial maior de uma nação, o que merece o trato de uma, vamos dizer, bom juízo no trato de considerações, de um diálogo aceitável. Não há diálogo aceitável entre a loucura extremada e a insanidade extremada, como aquele que é uma expressão, vamos dizer, de um pensar de um Sócrates, nem de um pensar de um outro homem que se tornou por pensar do seu pensar, dos seus juízos do alto recebido, referencial de uma celebridade, e se tornou por referência, como o caso do Machado de Assis. Ora, Machado de Assis coloca nas suas palavras a sentença de todo o judiciário brasileiro. É uma evidência. Que provas desejam? 40 anos já não foi suficiente? Se agora todo o judiciário está por maioria, das cabeças por maioria, por domínio das suas varas? E quando estou usando a palavra varas aqui, ela tem mais do que um sentido de uma vara de justiça. Eu estou dizendo já de varas da podridão, que é a própria, de fato, dos porcos. Mas esse é o juízo observável. Como tratar com eles? Tratar de quê? Ora, vamos ir agora para o Machado de Assis. Antes eu falei que queria dizer Rui Barbosa, não Machado de Assis. Aquele que já retrata, de fato, a sentença sobre o judiciário. Mas, agora vou ao Machado de Assis. Quando conta a respeito da observação desse velho, manifestar a expressão da casa onde todos os loucos, em que se tornaram, de fato, uma cidade inteira, estão lá agora prostrados. Estão lá agora por serem tratados para alcançarem de novo a sanidade. Que diremos? Nós sabemos. Alguém vai dizer da fauna, tal, está por ser extinto. Por quê? Porque não há mais, de fato, uma suficiência de agentes com o sêmen, a semente, da boa semente, para que subsista. Isso vale para o homem. E o homem, a manifestação do homem, é o grau do juízo que ele está. Podemos ter uma multidão de bilhões de pessoas na Terra, mas isso não significa dizer que não estão prontos para a si mesmos se destruírem. São quadros em correspondência de juízo, mas em graus diferentes, como vamos tratá-los. Não dá para subsistir tratando dentro do mesmo círculo. Aquilo não há mais, de fato, possibilidade de diálogo. Aí temos dito, só os filhos da nação, os verdadeiros filhos da nação, ainda no ideal da pátria, família, e o eterno Deus Altíssimo sobre todos, é que propicia, de fato, o retorno à ordem. Na desordem que está, no caos em que está, mais o caos trará mais dores, mortes, assassinatos, adultérios, perjúrios, toda a sorte possível do que, digamos, é reprovável e reprovado. Mas não se reprovam mais.
Aí tem a palavra do profeta que diz: ao chegar a esses graus de perversidade, eles se gloriariam da perversidade onde se encontram, num crachá de autoridade do Estado. Ficamos por aqui.